queridos, da parte do Senhor Jesus Cristo. Eu queria compartilhar com você mais uma porção da palavra de Deus. E essa palavra que eu quero compartilhar com você, o texto que eu quero compartilhar com você hoje, se encontra em Romanos, no capítulo 5, no versículo 17. É um texto conhecido, é um texto em que o apóstolo Paulo está escrevendo aos romanos. No entanto, ele faz alguns paralelos, alguns contrastes com relação à atitude de Adão e de Jesus Cristo. Então o texto diz assim, queridos, olha: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Gente, esse é um texto em que Paulo traz à memória aquela atitude que Adão teve lá no Éden, quando Deus o trouxe e disse: olha, Adão, de todas as árvores do jardim comereis livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, dessa não comereis, porque no dia em que comer, certamente morrerás. O que Paulo está trazendo à memória é exatamente este mandamento. Gente, nós precisamos aprender que isso que Deus disse para Adão não foi uma petição, não foi uma sugestão, não era uma opção, foi um mandamento. Então Paulo diz: se pela ofensa, ou seja, pela violação, que essa palavra ofensa quer dizer isso, violou o mandamento, o preceito, desobedeceu. Se pela ofensa de um e por meio de um só, ou seja, o próprio Adão, reinou a morte. Que morte é essa, gente? Não é uma morte física, é tanto que Adão, quando comeu do fruto, ele não caiu para trás. Essa morte, a qual a Bíblia fala, é exatamente a morte espiritual, ou seja, a separação do homem com Deus, ou seja, aquela intimidade, aquela aliança, né? Aquela vida de obediência morreu, acabou, ou seja, a morte espiritual significa apartar-se de Deus, ou seja, você pecou, desobedeceu. Então ele está falando exatamente isso. A morte espiritual reinou sobre toda a humanidade. Quando Adão pecou, a morte espiritual reinou sobre toda a humanidade, ou seja, tudo aquilo que era maléfico veio sobre a terra. Um novo reino passou a existir, ou seja, um novo reino entrou em operação. Que reino é esse, queridos? É o reino das trevas. Outrora, sem o pecado, sem a desobediência, só reinava o reino de Deus, só existia o reino de Deus em operação. Então, com essa atitude, com essa violação, a morte passou a reinar sobre todos os homens. Só que ele não para por aí, ele diz: muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, ou seja, por meio de uma só pessoa também, a saber, Jesus Cristo. Gente, se o pecado teve um efeito sobre a humanidade, Paulo está dizendo: aqueles que receberam a graça abundante, ou seja, quando você vai estudar um pouco, você vai ver alguns significados dessa palavra abundante, você vai ver que dos significados é ultrapassa todas as nossas necessidades. A abundância quer dizer isso, algo que ultrapassa todas as nossas necessidades, ou seja, uma condição de vida na qual ultrapassa todas as nossas necessidades. Então, muito mais os que recebem a abundância, ou seja, aquilo que ultrapassa as nossas necessidades, da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Gente, muitas pessoas estão perdendo o tempo achando que nós iremos reinar quando chegarmos no céu. Gente, há um reino aqui preparado para nós. Jesus Cristo, ele conseguiu isso para nós através da sua morte e da sua ressurreição, através da obediência ao Pai. Cristo trouxe um reino para nós. Ele trouxe de novo o reino de Deus para nós. Então nós podemos reinar sobre essa terra em vida. E muitas vezes as pessoas ficam achando que esse reinado em vida é apenas
num lado material, não. A palavra está dizendo que o reino de Deus está disponível para nós hoje, nesse tempo, agora. Para você que está vendo esse vídeo. Mas nós precisamos fazer o que ele está dizendo, receber. Você não pode reinar em vida se ainda você não recebeu o dom, a graça de Deus. Se você ainda não recebeu o próprio Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Esse reino não está válido para você. Ele disse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, ou seja, uma oferta, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Gente, nós só vamos poder usufruir desse reino quando nós tivermos Jesus verdadeiramente dentro do nosso coração. Você que já aceitou Jesus Cristo, eu que já aceitei Jesus Cristo, esse reino está disponível para nós. O reino de Deus, a Bíblia diz em Romanos 14, versículo 17, o próprio Paulo falando novamente que o reino de Deus não consiste em comida e nem em bebida, mas o reino de Deus consiste em alegria, paz e justiça. O reino de Deus não é comida nem uma bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus que está disponível para nós hoje é um reino espiritual que vai trazer para nós uma consequência no natural. Então, por causa desse reino que você está vivendo hoje, em Cristo, você pode viver longe da doença, você pode viver longe da miséria, você pode viver longe da desgraça, você pode viver longe de tudo que o reino das trevas tem oferecido para aqueles que estão caídos. Porque você é uma nova criatura, e essa nova criatura não é algo físico, é algo espiritual, que consequentemente vai trazer algo, um efeito no natural. Então você precisa entender que você pode reinar em vida agora e hoje. Não espere chegar no céu e cobrar de Deus e cobrar de Jesus algo que você poderia ter desfrutado aqui hoje. Precisamos ter uma vida de obediência para desfrutar de tudo aquilo que nos está proposto. A Bíblia diz que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Então, hoje nós somos sarados, hoje nós somos curados. Muitos de nós ainda não estamos usufruindo disso, porque não consideramos a palavra e não vivemos uma vida de obediência. E nós trazemos para nós, quando vivemos em desobediência, tudo aquilo que Adão conquistou lá atrás. Mas quando você está em obediência ao Senhor, tudo aquilo que Jesus conquistou lá atrás é válido para você hoje. Então não espere reinar quando chegar na glória. Você pode reinar em vida hoje, amém? Ter uma vida de sucesso, uma vida de obediência, uma vida sarada, uma vida curada, amém? Quero que Deus abençoe a tua vida, que você possa ser não apenas ouvinte da palavra, mas um praticante. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.